Bom, pessoal, então, bem-vindos, bem-vindas a mais um curso de bolso, né, aqui do Instituto da Cor, promovido pelo Instituto da Cor. Eu sou Alexandre, eu sou um dos cofundadores aqui do da Cor, um instituto que foi criado, né, e se mantém exatamente com essa proposta de ser um agente propulsor no enfrentamento, né, no combate ao racismo, e que traz alguns objetivos bem claros, né, dentre eles, sistematizar, organizar, produzir dados, disseminar conhecimento, e o curso de bolso ele tem essa relação direta com a disseminação do conhecimento, né? E um outro objetivo também muito importante do DACOR é a construção, na verdade, a co-construção, né, de políticas sistêmicas com base em evidências. Então, o aspecto dos dados, das evidências, isso é muito caro, né, para nós do DACOR. E o curso de bolso, como eu já adiantei aqui, ele guarda, então, essa relação direta com a disseminação de conhecimento. E a proposta do curso é exatamente num espaço curto de tempo, né, 2 horas, trazer temas, conceitos, enfim, assuntos relevantes para o nosso momento, né, para a sociedade contemporânea, dessa forma compactada, né, mas não é porque é compactado que não é denso, né? E sempre, obviamente, trazendo esse recorte racial. E hoje temos aí a satisfação de ter o Khaled conosco, né, para dar o curso de bolso, Luiz Gama, da História para os Quadrinhos. Eu vou ler rapidamente aqui a mini bio que o Khaled enviou, depois eu passo a palavra para o Elton, que é o presidente do da Cor, e aí nós iniciamos aqui, o Khaled inicia o curso. Bom, Khaled Cambu, roteirista de História e Quadrinho e Animação, graduado em Letras pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e pós-graduado em Psicologia do Desenvolvimento do Aprendizado pela PUC do Rio Grande do Sul. Desenhista e palestrante sobre criatividade, roteirista do álbum de quadrinhos Província Negra, que tem como personagem principal o advogado Luiz Gama. Então, o Khaled, né, roteirista então de HQ e animação. Então, o curso vai versar sobre esse universo dos quadrinhos, trazendo o Luiz Gama para a discussão, tá bom? Então, Khaled, desde já eu agradeço, da Cor, né, agradece, e eu passo a palavra então para o Elton, para ele fazer o início e a apresentação dele. Boa noite para todo mundo. Eu sou Elton, eu sou um dos fundadores do Instituto da Cor, presidente do Instituto, e quero dar boas-vindas a todo mundo, né? Que bom que vocês estão aqui. Então, eu sempre digo isso, né? Toda ação do da Cor, toda a, toda realização do da Cor é uma realização nossa de estarmos no mundo criando coisas, né, desenvolvendo coisas e especialmente enfrentando esse desafio Deu uma pequena travada, Elton. para nós. O Elton travou para vocês também? Sim. Sim. Deu uma travadinha, Elton. Vamos ver se recupera aí. Tá bem ruim o sinal da O racismo. Ele fechou a câmera agora, acho que vai. Vamos ver se vai dar certo. Caso ele não consiga voltar, Khaled, aí você fica à vontade, você inicia quando ele retomar. Vou esperar um pouquinho aí. Khaled, assume que eu vou ter que resolver um probleminha aqui. Tá bom, vai, vamos lá. Podemos ir? Vamos lá, fica à vontade, Khaled. Tá O bom. tempo é teu, a forma é tua aí, você fica à vontade, tá bom? Vamos lá, gente. Bom, boa noite, prazer. Aí, bom que vocês estão aí com a gente. Bom, meu nome é Khaled, eu sou roteirista de quadrinhos, animação. E em fevereiro de 2020,
eu e o meu parceiro desenhista, o Crisulo, a gente publicou Província Negra, que é um álbum de quadrinhos, ok? Que é inspirado no Luiz Gama. Né? Luiz Gama, advogado negro do século XIX, abolicionista, advogado, ativista político, poeta, jornalista, que ele tem uma história muito peculiar, eu vou dizer muito forte, para a causa abolicionista, e principalmente na história de São Paulo. Como é que surgiu essa história? Como é que surgiu essa vontade de fazer essa história em quadrinhos do Luiz Gama? Né? Bom, de início, eu sempre quis fazer um álbum de quadrinhos que fosse pertinente para um debate político, que cada vez é mais forte, né, na nossa sociedade, aqui no Brasil. Eu procurava um tema, mas eu não achava. Naquela época, isso foi em 2015, 2016, eu fui fazer um curso de aperfeiçoamento de roteiro, de animação, no Sesc lá em Santa Amaro. Então eu saía de Pinheiros, ia para Santa Amaro e era um longo caminho. Né? E o que acontecia? Eu gosto muito de ler, sou adicto em ler, eu adoro ler, eu leio compulsivamente. E nesse caminho que era longo, para mim, eu li um livro que está aí na apresentação, que é o Capital da Solidão, que é a história de São Paulo. Em determinado capítulo desse livro, tem um ponto de vista muito interessante, ele aborda a cidade de São Paulo de um ponto de vista mais cultural, mais de fatos, não de interpretação tão ideológica. Ele fala do Luiz Gama. E a forma como ele aborda a história do Luiz Gama me tocou de uma maneira muito profunda. Eu lembro que eu fiquei muito emocionado quando eu li a história do Luiz Gama, e principalmente quando eu li a crônica que o Raul Pompeia fez da morte do Luiz Gama. O Luiz Gama é um advogado, né, e ele nasceu em 1832 e morreu em 1882, aos 50 anos, justamente no dia 24 de agosto. Então, fazem 140 anos que morreu. E a gente escolheu essa data para apresentar esse trabalho justamente numa espécie de homenagem, uma espécie de repercutir mais sobre as ações que ele teve. Né? E quando eu li essa crônica, que é uma crônica muito tocante, o Raul Pompeia, que é amigo era amigo do Luiz Gama, ele conta todo o velório, ele conta a ida do corpo, né, sendo carregado por uma multidão em São Paulo, do Brás, onde morava Luiz Gama, até o cemitério da Consolação, onde até hoje ele está enterrado. Ele conta a emoção que toma conta da cidade e, é claro, é literatura, né, mas ele fala que, em determinado momento, há tanta gente na rua, o corpo passa, né, o caixão passa, né, de mão em mão, e as pessoas disputam para levar esse caixão com o corpo do Gama até o cemitério da Consolação. Amigos, né, pessoas, né, escravizadas que conseguiu libertar, inimigos. Muitos escravagistas foram homenagear o próprio Luiz Gama. E quando chega no local do enterro, as pessoas ali, elas fazem um juramento, isso é 1882, de que a luta vai continuar. E todos que estão ali estão comprometidos com o fim da escravidão no Brasil. E quando você começa a tomar conhecimento da história do Luiz Gama, você vai vendo a imensidão dele. Ele é gigante. E essa foi uma das dificuldades de fazer uma história em quadrinhos com ele. Onde você coloca um gigante?
porque ele é gigante. O que ele fez, o que ele lutou, e a história de vida dele são fantásticos, são únicos, são peculiares. E quando eu li aquilo, eu fiquei extremamente emocionado, e agora a gente sabe que a gente começa a escrever através dos sentimentos, e eu quis fazer uma história em quadrinhos com Gama. E principalmente porque eu chegava para as pessoas e eu falava, você conhece Luiz Gama? Ninguém conhecia Luiz Gama. Eu fui conhecer Luiz Gama, eu já tinha 50 anos. E eu perguntava, você sabe quem é o Luiz Gama? Você já conheceu, já tomou contato, teve alguma informação sobre Luiz Gama? E ninguém tinha essa informação. Pouquíssima gente conhecia Luiz Gama. Hoje, você tem filmes, hoje ele é muito mais divulgado. Mas em 2015, 2016, que é logo ali, aqui atrás, ninguém conhecia. Aí, então, falei, não, eu quero fazer uma história em quadrinhos com o Luiz Gama. Eu não sei se o Cris já entrou aqui, Ale, ou não. O Crisulo? Eu acho que não, deixa eu ver. Não, ainda não. Não, o Crisulo é meu parceiro de desenho, eu sou roteirista, né? Eu faço um rascunho do roteiro, mas o Crisulo, ele é desenhista, a gente já fez juntos umas 3.000 páginas de quadrinhos, que a gente trabalhava na revista Recreio, então a gente fazia junto lá todas as histórias em quadrinhos. Durante uma década, a gente fez 3.000 páginas. E eu propus para ele, pô, Zulo, vamos fazer essa história em quadrinhos? Vamos fazer essa história em quadrinhos. Bom, e aí a gente começa, né, a fazer a história em quadrinhos. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, é pesquisar a história do Gama. A coisa é extremamente complexa. Por quê? Porque quando você entra para pesquisar a história do Gama, você começa uma reação em cadeia. Que reação em cadeia é essa? Em primeiro lugar, estudar a história da cidade de São Paulo. Ok? E São Paulo, até vamos dizer assim, o começo do final do século XIX, São Paulo é uma cidade medíocre, com pouca documentação visual, ao contrário do Rio de Janeiro, de São Luís, de Salvador, que já são cidades grandes e com grande riqueza e com grande comunicação com a Europa. São Paulo, não, São Paulo, a gente está aqui no meio da serra, né? Está no Planalto, aqui era uma parada de tropeiros do comércio que ia para o sul, para o norte, para Minas e para o Nordeste. É pobre. Aí você começa a pesquisar a história da escravidão, não só no mundo, mas não só no Brasil, mas também no mundo. E é farta, né? Eu tenho uma pequena biblioteca hoje sobre escravidão e história de escravidão no Brasil. Eu saí comprando, tive a possibilidade. O que eu não baixei no Kindle, eu comprei, o que eu não achei em PDF. Então, hoje eu estava olhando só de documentação aqui do roteiro, da pesquisa, está quase batendo 1.000 páginas para escrever esse Província Negra, que tem 80 páginas de roteiro. Então, eu me joguei na pesquisa. Na pesquisa para ter o máximo possível de credibilidade naquilo que eu estava escrevendo, credibilidade histórica. A gente teve o auxílio de 2 consultores, de 2 professores de história durante o roteiro, mas eu queria o máximo de informação, porque era realmente incrível o que acontecia aqui na cidade e era incrível a história do Gama. Aqui eu consegui selecionar, se você se você procurar aí no Google imagens do Gama, você vai encontrar 5 imagens do Gama, ok? Aqui eu consegui selecionar 3, 4 são fotos e uma é um desenho que a gente tem dele, né? Eu faço o seguinte teste: se você procurar Princesa Isabel, dar o Google do Princesa Isabel, você vai ter centenas de imagens da Princesa Isabel. Centenas. Okay? Do Gama, você vai ter 4. Então, isso já dá bastante
traz bastante luz de como é tratada a figura do Gama, né? Como a figura desse abolicionista, jornalista, advogado, artista, poeta dos bons, ele fica numa linha, ele fica ali atrás, só fazendo uma força muito grande para que ele não seja tão reconhecido ou lembrado. Então, ele tem essas figuras do Gama. A primeira coisa que você tem que fazer quando você vai fazer quadrinhos é saber como é que é o seu personagem fisicamente, né? Nós temos essas fotos, eu consegui selecionar 3 fotos, né? A partir disso, a gente começa a rabiscar e a lealtar e tentar descobrir como é que é o Luiz Gama. Isso aqui, gente, é um layout. Então, o que acontece? Aqui é um RAF das primeiras tentativas de história desse álbum, né? Porque são 80 páginas, mais ou menos, desse álbum, e eu escrevi aproximadamente 300 para conseguir selecionar 80. Então, eu escrevi compulsivamente, sofri muito para escrever. Então, aqui, nesse círculo que vocês estão vendo, é o meu Gama, né? O layout do Luiz Gama. Eu chamo de Em Busca do Gama Perdido. Por que isso? Porque quando você faz aqui é o desenho do Crisulo, tá? Então você vê lá o rabisco lá que eu fiz, e aqui o desenho que o meu parceiro, né, o Cris, faz do personagem do Zula. E não está finalizado, né? Que depois ficou muito mais bacana esse desenho, né? E aqui o final, né? Esse é o desenho final do personagem. O que acontece aqui, gente? Tem um problema que quando você faz quadrinhos que tem uma referência histórica. Quando você pega e você faz uma história e você cria um personagem totalmente da sua imaginação, por mais referências que tenha dentro da realidade, você tem uma liberdade muito grande para criar as características psicológicas desse personagem. Quando você pega um personagem que realmente existiu, aí você entra em restrições. Em que sentido? Como é que esse personagem era? Como é que ele se comportava? Como é que ele andava? Como é que ele falava? Como era o humor desse personagem? O problema é que a gente não tem muita referência biográfica do Gama nesse sentido, né? Se você for pegar a biografia de Dom Pedro II, Dom Pedro I e de outras figuras monárquicas, você tem biografias explicando exatamente como era a personalidade desse personagem. E você não tem do Gama, né? O que você sabe do Gama? Você sabe que ele é um cara que foi vendido pelo próprio pai e teve uma carreira, teve uma história de vida, a gente vai mostrar daqui a pouco, que vai forjar a alma dele, né? Mas como é que você faz esse personagem ficar verossímil? Como é que você faz esse personagem, a pessoa que leia, sinta que esse personagem realmente existe, né? Como é que você faz esse personagem funcionar de verdade? Porque existe um negócio, uma armadilha, quando você faz uma história com um personagem histórico e com essa importância que tem o Luiz Gama. É você fazer um mito falar. É você fazer esse personagem falar como um mito, como uma figura histórica, e não como um ser humano de verdade. E para que a história funcione, ele tem que ser um ser humano. E você tem que olhar e falar, pô, é o Gama, beleza, mas olha, eu me identifico com algumas atitudes dele, eu me identifico com a forma que ele fala, eu me identifico da forma que ele pensa. Isso tem que ser verossímil. Isso é uma grande dificuldade fazer. E quando é que você vai buscar isso? Quando você não tem essa referência biográfica. Você tem que olhar para a vida dele. Você tem que olhar para a vida dele e presumir, fazer uma projeção do que seria a personalidade dele. O que a gente sabe do Gama? Bom, o Gama, ele nasceu na Bahia, ele era filho de um fidalgo português, né? Ele não identifica, isso aí ele conta numa carta, ele não identifica, não nomeia o pai, mas ele é filho da Luísa Marim, né? O que é a Luísa Marim?
Luísa Marim, ela foi uma das líderes da revolta dos malês na Bahia, uma revolta que não deu certo, e a partir disso o rastro dela na história desaparece. O próprio Gama vai atrás da mãe 3, 4 vezes, vai para o Rio, vai para a Bahia e não acha. Mas ele é filho da Luísa Marim, que é uma líder de uma rebelião contra a escravidão. Ela some na história, ele fica com o pai, e o pai, que é um jogador, vamos dizer assim, aqui é a Luísa Marim, no traço do Cris, né, que a gente vai usar ele no volume 2, é endividado, está endividado no jogo. O que ele faz? Ele vende o filho. Ele pega, vende o filho. Nas biografias que a gente tem, nas próprias cartas que o Luiz Gama escreve, ele sabe, ele tem 10 anos de 9 para 10 anos de idade, e ele entende que está sendo vendido. Ele percebe que o pai está vendendo ele, né, para um mercador de escravos, de escravizados, lá na Bahia. Ele está sendo vendido lá na Bahia. Desse ponto, eles pegam uma embarcação e descem até Santos, até Rio de Janeiro. Eles vão até o Rio de Janeiro. Ali de Rio de Janeiro, ele é vendido para... todo esse grupo é vendido para um tal de Alferes Vieira. Eles vão para Santos. E do caminho, eles atravessam a pé de Santos até Jundiaí. E ele vai vendendo esses escravizados pelo caminho, né? Agora, vocês imaginem, né? Isso ele não conta, mas vocês imaginem o seguinte: qual é a forma de você atravessar de Santos para Jundiaí? É pela Serra do Mar. Naquela época, e ainda existe, está aberta de novo para visita, é a Calçada do Lorena, que é uma obra arquitetônica e engenharia formidável, feita por esse engenheiro chamado Lorena, que também era um aristocrata. Eles atravessam a pé. Ok? Então, você imagina uma criança de 10 anos de idade, que é vendida pelo pai, e está atravessando a pé a serra. Isso dura, eu calculei, mais ou menos 2 a 3 dias, mas como eles param, descansam, provavelmente deve ter levado mais ou menos uma semana. E, quando eles chegam em Jundiaí, o Vieira não consegue negociar o Gama. Por quê? Porque o Gama é baiano. O escravizado que vinha da Bahia tinha um estigma, o estigma do rebelde. Então, ele tinha pouco valor de mercado aqui em São Paulo. Então, ele não foi vendido. Ele e mais um outro escravizado já de idade, eles não são vendidos. E ele fica na casa desse alferes, desse Vieira, que não foi uma boa experiência, que o próprio Gama conta numa carta, que mais tarde, quando o Gama já tinha conquistado a sua liberdade, e esse alferes, esse Vieira, esse negociador, ele se mata. Ele se mata porque a polícia da época está atrás dele por ele ter feito maus tratos em escravizados. Vocês imaginem que, para aquela época, a força policial ia atrás, né, de um senhor, né, de um proprietário rico. Realmente a coisa era abusiva, extremamente mais do que realmente do que era o costume, e esse cara se mata. Eu acho que essa jornada ela é determinante para as características do personagem. É a força de vontade. É a necessidade de estar vivo, porque ele tem 10 anos e atravessa tudo isso a pé, né? A gente não sabe as condições entre os escravizados, mas existe um rol, né? Quase uma centena de escravizados que o alferes leva para Jundiaí. Ele tem 2 ajudantes e 2 mulas, porque ele anota os gastos dele para essa travessia. E mudas de roupa e carne seca, farinha para dar para os escravizados. Então, realmente, eles vieram a pé. E aí que é forjada, eu acho, é a partir daí que é forjada, principalmente desse fato, e o fato dele ser filho da Luísa Marim, uma líder, que vai forjar
uma líder rebelde, uma líder abolicionista que vai forjar a personalidade dele. O que acontece? Depois você tem a história da vida dele. Depois ele conquista, com adolescente, 18, 19 anos, ele é alfabetizado, ele se alfabetiza, e depois ele consegue provar que ele nunca poderia ter sido escravizado, que ele nasceu livre. Ele vira escrevente de polícia, e a partir daí ele começa a estudar direito, ele vira advogado. Essa trajetória de vida, o que mostrou para mim? Em primeiro lugar, o Gama é um intelectual. Quando a gente desenha o Gama, percebam que ele é imponente, ok? Ele é grande, né? O único detalhe físico que a gente tem é quando o Raul Pompeia descreve ele no esquife, no caixão, ele fala o peito largo e grande do Luiz Gama. Eu coloquei ele imponente, eu coloco ele orgulhoso. Mas vejam só, eu coloco ele contido em movimentos. Por quê? Porque ele é um advogado. Ele é um advogado negro. Ele é um advogado abolicionista. Onde? Em São Paulo. São Paulo, na época da história, que em 1869, tem 40 mil habitantes. Aproximadamente, acho que são 1.700 escravizados na cidade. O resto da população é branca e boa parte dessa população é dona desses escravos. Você é um advogado abolicionista no meio do furacão. A vida dele é um xadrez o tempo todo. O que ele faz, o que ele fala. Então, eu coloquei ele contido, intelectual, e sempre tem uma tensão. Quando você pega ele a história, ele tem uma tensão. Ele não é um personagem que relaxa, né? Você tem o companheiro dele, o amigo dele, que é o Saul Pompeu, que a gente vai ver, que é um cara que a gente faz ali um alívio, não vou dizer um alívio cômico, mas você vê a disposição, você vê a postura do personagem é mais leve, e o Gama é o tempo todo tenso, porque ele está em luta o tempo todo. Ele está atrás do ideal, ele está atrás daquilo que ele resolveu fazer na vida dele, que é lutar contra a escravidão. Então, esse foi o desenho que a gente fez do personagem. O Khaled, só para avisar, o Cris entrou, viu? Oi, Cris, tudo bem? Como é que você está? Obrigado. Bom, se nós temos o personagem, nós temos que ter o local, né? E o local é a província de São Paulo. Eu já tinha falado antes, São Paulo cara, é ruim, viu? É ruim. O Zulo depois, na hora que ele quiser falar um pouco do desenho, eu vou falar da dificuldade que a gente teve de procurar referência criptográfica, achar imagens de São Paulo daquela época, porque existem imagens, muitas imagens do Rio, Salvador, São Luís, João Pessoa, mas São Paulo não, porque São Paulo, cara, não tinha a mínima importância, sabe? Era realmente, as mulas vinham lá do sul, paravam aqui, algumas paravam no Largo da Batata, porque ali se negociava batata, ou iam para o norte, nordeste, ou para o centro de Minas Gerais, ou voltavam para o sul, ninguém parava aqui, né? Que era um canal, desde aquela época já conhecido por enchentes e mosquitos, né? Muitos embaixadores ingleses, né, até o Richard Burton passou por aqui e falou, gente, que cidade horrível, eu nunca fui tão picado na minha vida como quando eu estava em São Paulo. Mas São Paulo tem uma coisa muito importante, que é a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. A gente está vendo aqui um desenho do Cris que mostra a Faculdade do Lado da Igreja, e essa é a sede antiga, que depois pegou fogo e foi construída a nova, e depois de algumas reformas ainda resiste ali no Largo de São Francisco. Eu, modéstia à parte, sou ex-aluno da Faculdade de Direito. Eu estudei lá até o 3º ano, quando eu saí correndo para fazer roteiro em quadrinhos. E naquela época, né, não na minha época, mas no século XIX, quem estudava lá era a elite, e era muito interessante, quando você estuda a composição das aulas, 2/3 era política, e só 1/3 era direito mesmo. Então, você tem a cidade de São Paulo,
a cidade, as ruas, aqui é uma rua que chega, aqui é a igreja de São Francisco, ali à esquerda, você tem a faculdade, mas você tem a visão da cidade. Correto? Bom, e como é que é a cidade? Nós estamos vendo a cidade vazia, mas como é que é o movimento da cidade? Porque você precisa saber, o personagem vai andar, né? A história do Província Negra, ela ocorre em 24 horas, né? Um dia, né? Manhã, tarde, noite e amanhã no dia seguinte, ela ocorre em 24 horas. Como é que é a vida da cidade de São Paulo? Bom, São Paulo é uma província, ela é urbana, então os escravizados que estão aqui, eles são os escravizados urbanos. E como é que é isso? São escravizados de ganho. Então, o que acontece? Os donos desses escravizados, né, ou donos entre aspas, eles colocam eles para vender coisas ou fazer serviços na rua, né, e eles ficam com 80% do ganho e 20% fica com o escravizado para ali, mais para frente, talvez, se conseguir viver até ali, ele compra a alforria, ele compra a liberdade dele. Como é que é a cidade? É mais ou menos assim. Ela é cheia de gente, as ruas são lotadas, a vida acontece nas ruas, né? É uma coisa que a gente descobre lendo algumas crônicas da época, mas eu tive a sorte, né? Tá pequenininho aqui, gente, mas também não queria, aqui é um trecho que não foi publicado, tá? Esse é o trecho que a gente apresentou quando a gente ganhou o edital da Secretaria de Cultura de São Paulo, e a gente desenhou a cidade, né? Fez um lealtão, e o Zulo foi lá e fez a pesquisa. Como é que é essa cidade? Então, você vai perceber vários escravizados aqui vendendo coisas, né? Eles oferecem serviços, doces, né? E é uma coisa muito interessante. É barulhento. É muito barulhento. Eu não sabia disso. Quando é que eu descobri isso daqui? Quando eu assisti, por coincidência, por pura sorte, eu consegui os 2 últimos ingressos, eu estava com a minha filha, o final de semana com a minha filha, eu consegui os 2 últimos ingressos para um espetáculo. Eu comprei o CD na saída, que é Paisagens Sonoras, da professora Ana Maria Kiefer. Ela faz um levantamento arqueológico das músicas da cidade de São Paulo da segunda metade do século XIX. É arrebatadora a qualidade musical. Até depois vai gerar para a gente um spin-off, que a gente vai contar um pouco da história da música da cidade de São Paulo, que os estudantes de direito, né, são muito importantes. E eu separei aqui, será que a gente consegue ver, Ale? Eu separei aqui um trechinho. Tá, tenta. Se eu clicar aqui, vai ou não? É para ir sim, vamos ver. Vamos ver. Eu acho que ilustra muito. Vai ver aqui pelo YouTube? Será que é isso? Vamos lá. Não, mas não foi, não. Foi. Para a gente não tá aparecendo. Não está aparecendo? Vocês conseguem ouvir? Vamos ver. Não. Não? Então deixa. Ver se eu consigo voltar Se agora. você tiver esse link aí, você consegue copiar, coloca no chat para a gente acessar depois, por Eu favor. quero voltar para a ilustração, não sei se eu consigo. Eu também. Você não está Tentando conseguindo voltar para a ilustração. Sim, voltei. Bom, mas é interessante. O que acontece? Para a gente não tá, não. Pelo menos para mim não tá. Acho que não deve Pode estar. me dizer se está ou não? Tá ainda no. E não também. Agora mudou aí. Agora mudou. Agora Então, sim. YouTube, gente, não confiem no YouTube. Bom, o que é legal, eu vou deixar depois o link, é que os escravizados, eles cantavam.
Eles não anunciavam simplesmente, olha aqui o doce. Não, eles cantavam. Né? Então, existia uma musicalidade muito grande, né, dos produtos. Eles anunciavam, eles faziam reclames mesmo do que eles estavam vendendo. Bom, mas aí, o que acontece? Você tem o personagem principal e você tem o local onde ocorre a história. Muito bem, que história? Né? Que história que a gente vai fazer? O que aconteceu? A gente não queria simplesmente fazer a biografia do Gama. Né? Acho que você tem várias biografias, a biografia da professora Lígia Fonseca Ferreira, da Eunice, você tem várias biografias. E depois tem o filme, né? Surgiu o filme. Então, biografia, eu achei que existia gente mais habilitada para fazer. Na época, eu tinha assistido um filme ruim chamado Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Na verdade, é baseado num livro. Mas eu tinha assistido um filme muito bom, que era o Bastardos Inglórios, né? E eu pensei, se o Tarantino matou o Hitler, tem alguma coisa aí que a gente pode aproveitar, né? Se o Tarantino matou o Hitler, se o Lincoln foi caçar vampiro, né, na Guerra Civil, eu acho que tem uma liberdade de ficção. Hoje, se não me engano, existe um termo, fábula de não ficção, que está mais bem popular do que 2015, 2016. Existem vários livros que escritores e escritoras pegam personagens reais, históricos, e colocam em tramas ficcionais. E, exatamente, eu quis fazer isso, né? Eu falei com o Zulu, vamos fazer uma história, né? A partir dessa premissa. E qual é a premissa? A história em quadrinhos que narram fato ficcional na vida de um personagem real. O jurista e abolicionista Luiz Gama, tendo como pano de fundo a província de São Paulo, no ano de 1869. Muito bem, essa é a premissa. Mas é a história. Né? Bom, a história que eu acabei elaborando é assim. Província de São Paulo, que é o storyline, 1869. No auge da luta abolicionista, Luiz Gama, jurista negro, poeta satírico. É sensacional as poesias dele, cara. Vale muito a pena ler. E, acima de tudo, o mais combativo abolicionista do país, é envolvido numa série de assassinatos de latifundiários escravagistas, sendo considerado pela polícia como o principal suspeito dessas mortes. Ele, na verdade, é vítima de uma trama do maior proprietário de escravizados da província. Com a ajuda de seu aprendiz, o jovem aspirante escritor Saul Pompeu, Luiz Gama percorre os labirintos e cenários da cidade numa sociedade escravagista e violenta para resolver por conta própria o mistério e provar sua inocência. Eu achei que era um storyline, né, razoável. Eu acho que prometia, né? Mas aí, gente, o que aconteceu? Eu fiquei 2 anos sem conseguir escrever a história. Parou. Eu não conseguia escrever. Né? Até acho que eu conversava com ela, eu não consigo escrever essa história. E por uma razão muito delicada. Eu me declaro branco e eu me questionei muito se eu não estava fazendo uma apropriação cultural da figura do Luiz Gama, que é um ícone do movimento negro, colocando ele numa ficção. Eu me cobrei muito disso para tentar entender como é que eu poderia lidar, que mensagem eu poderia passar, né, usando, né, a figura do Luiz Gama, mesmo que tivesse esse recorte ficcional. Fiquei um tempão nisso. Até que outra paixão resolveu isso. Eu juntei, né, um autor que eu gosto muito, que é o nosso querido Nicolau Vassilievich Gogol, né, autor de obras fundamentais do realismo russo e considerado um dos precursores do surrealismo. Né? Ele escreveu o Capote, ele escreveu o Inspetor-Geral, ele escreveu O Nariz, e esse é um livro muito louco, surrealista, porque o nariz sai da cara do personagem e vai passear pela cidade, e o nariz fica mais importante que a pessoa. Né? Mas ele é escritor, ele é criador de uma obra incrível,
pela qual eu sou apaixonado, é Almas Mortas. O que é Almas Mortas? Que romance é esse? Ele escreveu 2 volumes, mas no segundo volume ele teve uma crise terrível e ele queimou o segundo volume. Né? Ele queimou o segundo volume de Almas Mortas. E que história é essa? De Almas Mortas. É a história de um picareta na Rússia. Ele sai comprando no interior da Rússia os servos mortos. Então, a Rússia é um estado onde a servidão existe. E quando morria um servo, ele tinha que dar, o proprietário ele tinha que baixar isso no recenseamento, mas até que isso acontecesse, ele ficava pagando imposto. Esse cara, o Titikov, ele chega no proprietário e fala, me vende os seus servos mortos, porque assim você não paga imposto. Ele vai comprando. O que ele quer fazer? Enquanto esses servos não são baixados pelo licenciamento, ele vai usar como garantia de um grande empréstimo. Então ele faz isso o livro inteiro, e o livro é fantástico, o livro é engraçado, é tragicômico. E esse gancho de Titikov comprar os servos, as almas mortas, me deu o gancho para escrever o personagem que eu acho que é a sacada da história, que é o vilão. Uma história, gente, depende muito do vilão. Você pode ter o herói que você quiser. O que seria dos Vingadores sem Thanos? Ok? Então, a partir dessa premissa, o que eu fiz? Eu transferi esse argumento para o meu vilão. Então, o vilão é o maior proprietário escravizado da província de São Paulo, chamado Martim Crasso, que compra as almas dos escravizados mortos, pois pretende, quando morrer, que já está velhinho, está nos bicos, né? E que sua alma for para o paraíso, arar os campos do Senhor, explorando as almas desses escravizados, cultivando o mais puro algodão para as túnicas dos anjos e serafins. Da mesma forma, pretende levar consigo os escravizados mais talentosos para entreter durante a eternidade os seres celestiais. O grande objetivo do Martim Crasso é comprar a alma do Luiz Gama. E envolve o Luiz Gama num complô em que, se ele vender a alma para o Martim Crasso, ele livra o Luiz Gama da acusação de assassinato. De ter assassinado. O próprio Martim Crasso que manda matar esses escravagistas, né? E coloca a culpa no Luiz Gama. O que isso aconteceu? Com esse personagem, eu consegui achar o meu local de fala. Eu deveria falar, tanto eu falar e o Júlio desenhar, sobre a ideologia dominante que justificava a escravidão. Não é? Qual era a ideia que os escravagistas tinham sobre isso? Obviamente que tinha um fundo econômico. Né? A escravidão eram as mãos e os pés, né, do latifundiário. Mas eles tinham uma ideologia, uma justificativa didática. Né? O que eles consideravam? Que, ao tirar o pagão da floresta da África e trazendo para a civilização cristã ocidental, ele estava fazendo com que esses escravizados fossem para a civilização. É um ato civilizatório. O Martim Crasso é muito mais cruel. Ele nem permite que isso aconteça, que a alma, né, do escravizado tenha a liberdade quando morrer. Não, ele quer manter a mesma estrutura quando ele for embora e arar os campos do Senhor. A partir daí, eu desencanei, cara, e consegui fazer a história. É muito legal, porque aí você começa a usar todas as tuas referências visuais. O meu filme preferido se chama A Felicidade Não Se Compra, é de 1939, se não me engano, é do Frank Capra. E lá tem um vilão magnífico, né, que é interpretado por Lionel Barrymore. Esse vilão, ele é dono de
banco que fatura milhões, fatura horrorosamente durante a recessão, e ele faz com que um concorrente que tem um banco popular que empresta dinheiro a juros baixíssimos quase vá à falência, e no final, enfim, não vou dar spoiler, mas esse vilão é fantástico, e a partir da referência visual, o Zulo elaborou aqui o Martin Crasso. Vocês vão ver que estão parecidíssimos aqui. Zulo, você está me ouvindo? Em alto e bom som, mestre Caled. Você quer comentar alguma coisa aqui do seu Martin Crasso? Não, pode seguir aí que tá bonito, tá bonito, tá bonito. Pode seguir você dizendo aí. Tá bom. Mas assim, se for para dizer, então, já que você abriu a brecha, é só que a gente testou uns 4, 5 Martin Crasso e nenhum era Martin Crasso, né? Aí depois de um tempo que você me mostrou o filme e eu fiquei impressionado. E falei, cara, mas Caled, é o Crasso. E a partir do Lionel Barrymore a gente desenvolveu ele, putz, fácil, assim, e os personagens casam muito, né? O Sim. personagem do Lionel no filme é muito próximo do Martin Crasso mesmo. Mas segue aí, cara, você vê que tá bonito de ouvir. Ah, tá. É que eu tô falando muito, gente. Eu empolgo aqui. Vocês podem me interromper. Tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Por enquanto não, só estou encantada com essa história inteira, acompanhando aqui. A história do... É que eu nem entrei em detalhes ainda da história do Gama. É uma história muito tocante, é uma história fantástica. Eu ia ler a Crônica do Raul Pompeia, mas hoje à tarde, quando eu comecei a ler, eu comecei a chorar. Só para ser sincero. Então, eu falei, não vou ler. Eu não vou ler porque eu não vou segurar. Né? Raul Pompeia, né? Os maiores escritores, falando do cara que ele admirava e era de uma importância absoluta, e é uma importância absoluta dentro da nossa cultura. Né? Então, só abrindo um parênteses aqui, eu queria só dizer que a coisa mais importante desse roteiro não foi a história em si, mas o quanto ela transformou a gente. Né? Eu sou formado pela FEFELESH, USP, obviamente de esquerda, mas eu não tinha a dimensão, eu sou muito sincero, histórica da escravidão no Brasil. Eu conhecia historicamente, sabia seus efeitos, mas eu não sabia exatamente emocionalmente. Caled, deu uma picotada no som aí, deu uma travadinha. Ainda tá travado. Ler, mergulhar nesse personagem. Tá, deixa eu ver aqui. Acho que é a imagem. Agora acho que está melhorando. Não pode ficar muito tempo na imagem. Mas, enfim, então esse aqui é o Martin Crasso, né? Crasso, general Crasso, né, da história romana, que comete um erro terrível numa batalha, e perde uma batalha, ganha praticamente. Então, vem aí a palavra Crasso, um antônimo, se não me engano, o termo. Nós temos os coadjuvantes, absolutamente inspirado no Raul Pompeia e no Renato Pompeu de Toledo, que é o escritor que me levou a conhecer a história do Gama, o Saul Pompeu, que é um cara que invade a vida do Gama e quer ser secretário do Gama, porque ele quer fazer direito e quer ser... Né, ele é um abolicionista, ele tem uma história que a gente vai revelar só no volume 2, né, na verdade, ele tem uma história um pouco... Caled, continua travando, cara. Tá travando bastante agora. Aí você tem o gringo, que é o vamos dizer assim, aí, sim, não? Deixa eu fazer um negócio, peraí. E agora? Melhorou? Melhorou. Tá. Aí você tem alguns... Esse aqui é o gringo, é o assassino da série, o assassino... que é o cara que está tentando... que faz a parte prática do Crasso. Tendo esses personagens, tem mais personagens na história, mas aqui são os fundamentais. Tem até o Trump na história.
falar reservadinho. Faltou decidir qual seria o estilo, né? E aí eu tive outra dificuldade, porque eu tinha um problema de ritmo. Eu tinha um ritmo de histórias curtas, e essa era uma história longa. E depois de sofrer muito, eu acabei... por favor, o Gupar, né? A gente começou a trabalhar com referência do quadrinho europeu. No ritmo Khaled, tá travando muito, Está cara. travando o fui para som. já tá, sim. E agora? É a hora que você, quando você retoma, quando você recomeça, fica beleza. Aí dali um tempinho começa a travar de novo. Tá bom. Aí fica um som metálico, assim, fica. Isso aqui. Zulu, você não quer falar da sua influência? Zulu, você não quer falar aqui da sua influência de não ser o Bonelli? Bueno, né, aquela do teu áudio que tá maluco. Se tiver como você sair e entrar É. na sala, pode melhorar. Porque é computador, né? Computador ele resolve que ele Eu trabalha. tenho medo de sair e não conseguir entrar. Ó, agora teu áudio estabilizou, porque ele tava dando um eco, né? É. Conta para mim o que A coisa da referência, né? O Caleb ele tinha me perguntado se Agora é o Zulu? não, então, eu tô. Porque daí quando o Khaled fala, né? Ele do áudio dele já tá meio picotando, aí eu fico em silêncio pra gente ouvi-lo, né? Se tiver como você sair e entrar na chamada, pode resolver, Khaled. A coisa da influência, que o Khaled fala de Bonelli, né? Certamente Bonelli também influencia, porque tem um monte de autor que eu gosto do traço e as histórias também, né? Da Bonelli, eu acho muito interessante a condução, e eu acho que em Província Negra tem já na própria história e a condução da história, tem uma pegada próxima das histórias em quadrinhos europeias, né? E aí, nos últimos anos, apesar da minha influência inicial, como a maioria dos brasileiros, né, era comics, super-heróis e tal, depois de um tempo, e conhecendo a HQ brasileira e, né, não do mundo todo, porque o mundo todo ainda não dá, mas europeus, além dos norte-americanos e tal, então certamente influenciou bastante. Mesmo na coisa do traço, né, que é uma coisa de o cenário é bastante trabalhado, tem muita pesquisa, né? Quando eu comecei a pesquisar para desenhar para a Província Negra, eu brinco que eu baixei a cabeça, eu levantei 4 meses e meio depois. Eu achava que eu ia ficar um mês pesquisando imagens lá de São Paulo, o Caleb comentou há pouco, né, a dificuldade de encontrar essas imagens. Mas assim, não dava, né? Não dava para ficar só nas imagens, eu tinha que ler muita coisa e tal. Foram 4 meses e meio pesquisando para conseguir fazer um cenário o mais naturalista, realista possível, para o leitor entrar, né? De algum modo, tanto no cenário quanto no figurino dos personagens, né? Para o leitor achar que está em 1869. E o quadrinho europeu tem muito disso, né? Ele tem muita pesquisa. Não que o norte-americano não tenha também, mas a formação é diferente, né? Então era isso, mestre Caleb. Vamos ver se dá para você voltar aí. Voltei? Volto, ó. Segue falando, eu te digo se o áudio está funcionando. Agora tá normal. Vai lá. Fala aí. Bom, a gente fez a história, tá me ouvindo? A gente parte para o roteiro e eu faço o roteiro em RAF, né? Eu não escrevo o roteiro, eu desenho o roteiro. O que é bom e o que é ruim, porque eu entregava esse roteiro picotado para o Zulu, a loucura do Zulu, ou seja, ele não viu o roteiro final pronto. Eu ia entregando, ele ia fazendo. A gente estava com um prazo extremamente apertado, já ia fazer 8 meses que eu estava com esse roteiro. Então, aqui é um exemplo do meu trabalho. Tá? Como é bom você ter um baita desenhista com você, né? Então, aqui aquele desenho e aqui o desenho do Zulu. Aí os caras me perguntam, por que você não desenha, Cláudio? Cara, porque eu nunca vou desenhar que nem o Zulu. Então, eu sou um rabiscador, né?
Então, essa aqui é a cena de entrada, né? Uma das cenas de entrada do Gama. O que acontece, gente? Eu tinha dito, né, que a principal consequência de fazer esse quadrinhos foi a minha aula Tá picotando, Khaled. Tá picotando Cara, bastante. me parece que alguma coisa que relacionada à imagem. a escravidão. Khaled, se você quiser Você sair, saber exatamente. eu mandei para o teu e-mail, aquele que você tinha passado antes, o link novamente. Tá, Você tenta... Khaled, posso dar uma sugestão? por favor. Normalmente, quando isso acontece comigo, eu fecho a câmera. E aí, quando estou compartilhando, e aí normalmente funciona. Boa. Melhorou? Boa. Por enquanto, sim. Aparentemente, sim. Era a minha imagem. Quem diria? Tá ótimo. Pode seguir agora, hein? Isso aí, ótimo. Isso aí. Então, foi o ganho, né, que a gente tem e permanece a vontade de escrever mais, né? Então, essa foi a história da produção do Província Negra. A gente está produzindo tiras sobre a infância do Gama, então, e é uma pesquisa muito instigante, porque a gente pesquisa como é que é a infância de um Travou de novo, Khaled, está travando outra vez. não é nem infância, os 7 anos, Khaled, Tá travando. depois não, deixa eu voltar aqui. Vocês estão me ouvindo ou não? Não sei como é que você... começou a travar de novo, cara. Eu acho que talvez, Lê, você estava falando para ele sobre o link, né? Isso, eu mandei para aquele e-mail que você mandou para mim, que eu mandei o ingresso para palestrante, eu mandei um novo lá. Não sei se você quiser tentar sair e entrar novamente por ele. Quem sabe dá certo. Tá. Bom, esse aqui é o último slide. Foi compreensível isso? Que esse é o último, sim. Tá. É porque eu não sabia como terminar. Vocês estão ouvindo? Agora sim, vamos lá. E eu lembrei da Mercedes Sosa abrindo os shows dela e ela falava esse poema do Bertolt Brecht, né? Há homens que lutam um dia e são bons, há outros que lutam um ano e são melhores, e aqueles que lutam muitos anos e são muito bons, porém há os que lutam toda a vida e esses são os imprescindíveis. Então, Luiz Gama é imprescindível até hoje na nossa história. Gente, eu e o Zula aqui, a gente está aqui à vontade. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu acho que a gente consegue conversar. Sim, sim. Bom, então deixa eu já fazer a minha primeira pergunta aqui. Primeiro, né, obviamente agradecendo demais aí o Khaled, o Cris. É um trabalho fenomenal, fantástico. E a primeira pergunta que me vem à cabeça é como que a gente adquire, né, o quadrinho, né? Como que a gente consegue adquirir, né? Olha, você consegue ele tanto no site da editora, deixa eu abrir minha câmera aqui para ver a minha cara também, já que estou falando, né? Tanto pelo site da editora, gabaju.com.br, quanto no site da minha loja, no casulostudio.com/shop. A diferença é que daí eu mando autografado. Então faz assim, Cris, acho que a gente vai preferir. Coloca, por favor, no chat aqui o endereço. Eu ponho nos comentários. Beleza. Então, são esses dois lugares. Tem na Amazon. Às vezes aparece nos preços malucos, absurdos. Então, mas o autógrafo do Zulo
Ficou mudo. Como o do Khaled. Aí, voltou. Conta que seu autógrafo é especial. Não, o autógrafo cada um vai um, né? E eu aproveito para testar desenho. Desenho que eu faço direto na caneta e ultimamente tenho colocado uma corzinha. Fantástico. Como é em eventos você acaba tendo que desenhar um pouco mais rápido, né? Mas aí aqui no estúdio, na prancheta, eu brinco ali por 10, 15 minutinhos. Então, cada um que leva com um desenho diferente, né? Todo quadrinho, todo quadrinho, acho que o desenhista deve entregar o quadrinho com um desenhinho. E o Khaled, no lançamento do Província Negra lá na Mário de Andrade, o Khaled nem tanto, mas o Cavalo, que é o editor, né, da Gabaju, ele ficou doido, que no lançamento a gente vendeu quase 200 exemplares. E eu desenhei para todo mundo. Era um desenho daí de segundos, de menos de um minuto, mas desenhei para todo mundo. E juntando esses segundos todos, deu 1h30, que era para ser meia hora. Né? Mas, enfim. Quer dizer algo, Khaled? Lançamento? Vocês podem comprar na editora ou junto com o Zulo. O Zulo me deve um desenho, ele me desenhou e desenhou a ele, mas ele me deve o original ainda. Não te dei esse original? Então tá aqui, hein? Tá aqui em algum canto, era para ter dado já. Porque também tem essa, na província eu desenhei ele todo digital. Exato. Não entregou ainda. Valério, testa parar de compartilhar a tela. Não a tua tela de vídeo mesmo, a tela do slide. Agora já dá para fechar ali. Isso, boa ideia. Vamos ver agora. Melhorou? Fala alguma coisa aí. Voltando. Parece que está constante. E o problema é que às vezes você começa e ele dá para ouvir e depois embola, né? Ele fica num eco digital. Que esse computador tem que ficar colocando moedinha e acabou. E aí uma coisa que o Khaled comentou, e assim, o Khaled quem me apresentou, o Luiz Gama. Fiquei impressionadíssimo, foi em 2016, na primeira vez que a gente tentou PROAC e não conseguimos, né? Porque assim, na escola eu era aquele aluno que eu não ficava, isso já desde o ginásio, né? Eu ia muito para a biblioteca, eu adoro história, sempre gostei de história, então eu ia ler muito aquilo que estava falando na escola na biblioteca, pegava alguns livros ali e ficava lendo. E eu não lembro do Gama. Então, quando o Khaled me apresentou, eu estava com 36 anos. E como assim eu não sei desse cara? Um cara fabuloso, fantástico. Você pega a roda de amigos dele, tudo que ele fez, né? Então, para além de tudo que ele fez, tanto como advogado, quanto como poeta, incentivador, referência, né? Ele era referência. Muita gente vinha do país inteiro para consultar ele, para trocar uma ideia com ele de algum tempinho. Então, um cara fantástico, tanto que essa que o Khaled comentou também, o nosso Gama, ele é imponente, ele tá sempre altivo, ele é grandão. E até uma amiga minha, professora de história, que eu dei para ela ler enquanto a gente estava produzindo, e foi a única coisa que ela comentou, falou, nossa, muito legal até aqui, né? Ela não estava HQ... Não estava HQ toda pronta. Ela falou, mas a única consideração é que eu acho que o Gama está muito imponente, está muito altivo. Eu falei, ótimo. Esse é o Gama que eu quero, né? Esse é o nosso Gama. A gente tenta tocar o personagem mesmo, a pessoa Luiz Gama, mas a gente não toca, né? A gente chega num personagem que né, é nosso ator, o nosso ator do Gama. Tanto que você pega ele, não sei se vai dar para ver legal na imagem, mas qualquer imagem dele, cadê o nosso querido? Ups, qualquer uma, né? Das imagens dele, esse cara aqui é o nosso Gama, não necessariamente. Eu fiz alguns estudos bem parecidos com as poucas fotos que tem do Gama, mas eu não gostei tanto do desenho, achei que nem parecia tanto Gama, porque para parecer mesmo você tem que conseguir a expressão dele ali, né? Senão você tem o rosto da pessoa, mas você quebra as expressões dela, é outra pessoa, né? Daí que gêmeos não são idênticos. Então eu criei esse personagem para fazer. E aí quando o Khaled me apresentou, eu fiquei de cara. Ele era amigo do Angelo Agostini. Angelo Agostini foi um italiano radicado no Brasil, que primeiro fez quadrinho no Brasil em 1864. Esse cara fazia quadrinhos, Nhoquinho, né? As aventuras de Nhoquinho.
E era amigo do Gama, lançou jornais com ele, desenhou em jornais do Gama, o Gama lançou vários jornais, né? A nossa história é no lançamento do Radical Paulista, né? Ou paulistano. E foi para mim muito interessante entrar em contato com essa pessoa, Luiz Gama, deu muita vontade de ser amigo dele, ter sido amigo dele. Mas para fazer e ser crível para a gente até, né, é um trabalho que exige muita pesquisa. E assim, se lá atrás, em 2016 o Caled me apresenta o Luiz Gama, em 2018 a gente consegue o edital lá da Secretaria Municipal de São Paulo. E nesse tempo eu estava lendo sobre Gama, mas a partir do momento que saiu o edital e a gente já estava certo, então, que tinha a verba para impressão e produção da revista, do álbum, aí que eu fui pesquisar mesmo Luiz Gama e nessas, assim, eu parei de pesquisar, só pesquisar o dia inteiro, depois de 4 meses e meio. Ainda assim, durante todos os 7 meses de trabalho, de desenho, vários momentos eu tinha que parar, ir atrás ou de novas imagens e sempre atrás de texto. Atrás de texto. Uma coisa muito fogo. Como tem poucas imagens da cidade de São Paulo de 1860, 69, às vezes você encontra... Eu encontrei várias imagens a partir de 1873. Mas a partir de 1873, a cidade de São Paulo mudou muito a cara. É quando começa a surgir os palacetes, é quando muda a fachada, né? Tem até não é decreto, mas enfim, sobre a possibilidade de você mudar a fachada das casas e tal. E isso rolou. E não é, então, a São Paulo que eu queria desenhar de 1869. Muitos amigos desenhistas e muitos amigos falam que, mas é loucura, qualquer coisa que você desenhe que pareça antigo vai contar a história. E vai. Mas eu, Caled, a gente tinha a intenção e interesse de que quem conhece, reconhece. E quem não conhece é apresentado. Não é? Assim, em termos do cenário, toda a pesquisa do cenário. Eu só consegui desenhar a história quando eu consegui desenhar, de fato, num A1, o mapa da cidade de São Paulo de 1869. Com as ruas, tá, os nomes, e rua que mudou 4, 5 vezes o nome. E você só tem acesso a isso lendo coisas, lendo dissertações e teses e livro, porque é onde está registrado aquele momento e tal. E isso também, na verdade, é uma postura para mim, né? Porque esse trabalho, para além dessa mudança, todo esse conhecimento sobre esse período específico ali da cidade de São Paulo, eu sou de São Manuel. São Manuel é uma cidade que tem 40 mil habitantes. É muito engraçado que eu desenhei a São Paulo, a cidade de São Paulo, quando ela tinha 40 mil habitantes, tamanho da São Manuel. Então, província mesmo, província negra. Mas depois que eu tinha o mapa, que eu conseguia mentalmente andar pelas ruas, eu falei, Caled, legal, o Saul vai chegar na Luz, ele vem de trem, não sei o quê, ele desce, passa por essas ruas para chegar na Sé, e ele faz o caminho. Então isso já me enriquece, né, essa experiência, esse conhecimento. E principalmente a questão do preto no Brasil, né? Do negro no Brasil, essa loucura de abafar, né? De sufocar. Imagina, como assim não é todo mundo que conhece o Luiz Gama? E tudo que esse cara fez? Exato. O cara libertou mais de 560 escravizados. Imagina, isso entre 1864 até 1880, ele ter libertado 563 escravizados. Imagina o impacto que tem hoje. Quantos milhares, milhões Zulo, de anos aí. eu não quero te interromper, mas acho que o Elton tem uma pergunta. Vai lá, ela. Tem uma mãozinha ali, ó. São novos. Ou ele está falando tchau, ou... Não, espero que não seja tchau. Não, uma pergunta, mas legal que o Zulo trouxe essa fala final do Zulo, ela puxa aqui, faz um gancho com a pergunta que eu ia fazer, né? Que na verdade, eu vou falar aqui algumas coisas. Primeiro, o prazer imenso assim, de ver vocês falando sobre isso, no Da Cor, conosco. Então, é uma honra incrível, só tenho a agradecer. Essa era a minha fala ali do início, que acabou sendo cortada.
mas agradecer esse encontro incrível que tá acontecendo, a gente poder olhar essa obra de dentro, né? E eu tive o prazer e o privilégio de acompanhar essa produção, né? De acompanhar esse processo, desde o nascedouro, por ser amigo do Khaled, por convivermos diariamente. Então, as nossas caminhadas aí por São Paulo, muitas vezes, foi sempre recheada dessas conversas. Olhei os originais, né? Tive o prazer de olhar os roteiros desenhados todos. Para mim, eles estavam sempre prontos. Aí depois eu vi o trabalho do Zulo e falava, pô, como assim? Dá para Isso desenhar daqui outra coisa ali. avança ainda. Então, é um negócio incrível, assim, acompanhar esse processo criativo, e que bom que vocês trouxeram tanto disso aqui e tanto dessa pesquisa também. E as minhas questões, elas vão na seguinte direção. Primeiro, essa questão que ela parece até muito comum, infelizmente, no curso de bolso, né, Alexandre? Que e até de outras pessoas que já acompanharam o curso de bolso aqui, que é a questão da invisibilidade, né? Que é isso que vocês trouxeram desde o início, né? Ninguém conhecia Luiz Gama, né? Nós que somos formados nas ciências sociais, no direito e em tantas outras competências aí na educação, né? E não conhecemos Luiz Gama, né? A invisibilidade em relação às imagens, né? Então, a pesquisa de vocês, quando vocês falam, como o Khaled falou, você entra no Google, você encontra 4 imagens. E aí você tem que criar a partir disso, você tem que reconstruir algo a partir disso, né? Então, é quase reconstruir no invisível, né? É quase reconstruir na invisibilidade mesmo. Então, isso como um traço muito comum no curso de bolso, quando a gente fala de arte, quando a gente falou da presença do negro no rock, quando nós falamos da presença de artistas negros na contemporaneidade. Essa questão da invisibilidade, ela aparece com muita força e nos mais diferentes aspectos, né? E como que isso afeta a criação, né? Como vocês tiveram, né, que buscar caminhos para driblar essa situação concreta, oficial, que se coloca, para poder criar e para poder trazer à tona essa pessoa, né? E uma outra coisa que me chama muito atenção, e aí eu vou trazer aqui numa perspectiva que eu acho que eu nunca falei para o Khaled, mas eu sempre pensei em falar, eu acho que eu não falei, que é quando traz essa figura histórica, mas coloca ela na ficção, porque não é uma narrativa histórica, não é um retrato da biografia do Luiz Gama. É como se a biografia do Luiz Gama ela existe. E aí vocês reconfiguraram, vocês trouxeram, né? O Khaled, na escrita, no roteiro, traz esse personagem para um plano de ficção. E, no meu entendimento, eu sempre olhei da seguinte forma: trazer Luiz Gama para a ficção e não como uma história em quadrinho de narrativa histórica, biográfica, é trazer Luiz Gama para a atualidade, é trazer Luiz Gama para uma visão de futuro, é trazer Luiz Gama para a vida. Entende? E isso eu acho um avanço muito grande. Isso eu acho uma coisa muito interessante, né? Eu fico pensando os estudantes de escola pública, né? Eu fico pensando a meninada negra, jovens, adolescentes em contato com isso. Como que é essa configuração? Como que é olhar para esse personagem, olhar para essa pessoa, olhar para esse cara que existiu e fez tudo isso e tem essa vida imensa, né? Olhar para ele do ponto de vista da ficção e reconfigurar, entender ele numa história de mistério, entender ele numa história que é uma história de ficção, que tem tantos nuances, que tem tantas camadas aí.
que é a história que foi criada. Então, acho que são esses pontos, essas observações, né? Para mim, ele tem um quê de afrofuturismo, trazer Luiz Gama na ficção. Tá? Eu não tinha alcançado isso que você falou, Elton, mas eu acho que sim. Eu acho que você traz para o afrofuturismo. Você traz ele, você abre uma perspectiva muito mais ampla do que vou pôr entre aspas, a simples biografia. Você abre um campo infinito de narrativa para ele. Se a gente quiser colocar ele numa espaçonave e mandar para o espaço, ele vai. Então, isso absolutamente não foi pensado. Na verdade, foi só uma questão de como fica mais prazerosa a narrativa. Mas o que você traz é uma coisa assim que é muito legal para a gente. Eu acho que é muito legal para o Zulu ver isso. Da gente estar conseguindo fazer essa narrativa do Gama prosperar, sabe? Isso para a gente é muito legal. Pessoal, a gente vai seguir com as perguntas aí, mas só, Khaled, você tinha comentado quando a gente começou a falar lá no início, né, a hora que você entrou, da camiseta aí atrás. Gente, ó, a camiseta é assim, sem que eu colecionava camisetas, né? Aí, como não cabe mais no guarda-roupa, aí eu fui proibido de colecionar camisetas. Mas eu encontrei uma camiseta do Luiz Gama, ok? Eu vou puxar aqui, eu uso essa... Ui, quase rasgou. Eu uso tem desenhos ali atrás, tá? Então é uma camiseta do Luiz Gama, aqui, ó, maravilhosa. E eu comprei do pessoal do resisto.com.br, ok? É um pessoal fantástico. Eles fazem camisetas com figuras libertárias da história brasileira. Eles têm um trabalho maravilhoso, né? E é muito artesanal, até a entrega deles, tal. Então, eu tive que ir no metrô, eu conheci a galera, eles trocou ideia, eu dei Província Negra para um, né? Então, é legal, né? Conhecer essa galera. Eu tenho outras camisetas lá, tem uma Marielle maravilhosa, eu preciso comprar. Tem algumas coisas aqui, gente, que eu preciso agradecer, porque a gente não fez sozinho. Quando a gente fez o Província Negra, a gente montou uma equipe, porque a gente colocou o Província Negra na mídia, e a gente precisou montar uma equipe de mídia, de comunicação e de produção para a gente fazer a história. Na época, quando a gente fez isso, era uma coisa pouca gente fazia, hoje está mais comum, ainda bem. Mas eu tenho que agradecer aqui para Beatriz do Oswaldo, né, que ajudou o Zulu aí na Cor Chapada, a Mariana Vale, que casou agora há pouco, mas ela fez toda a parte de mídia social, o logotipo foi o Márcio de Peta. A gente teve a consultoria histórica, né, nós temos 2 professores conduzindo a gente, que foi a Juliana Cezedelo e o Carlos Augusto de Miranda, formidáveis, ajudaram a gente demais, né, eles conseguiram guiar a gente numa série de questões extremamente delicadas. A revisão foi a da Patrícia Murari, o meu editor, o Alexandre Cavallo, e a minha namorada, que ficou pacientemente esperando eu terminar as histórias para a gente tomar uma cerveja. Isso durante 8 meses. Pessoal, outras perguntas aí, podem ficar à vontade. O pessoal está tímido aí, mas pode se manifestar. Ninguém? Teve uma pessoa, vou começar a puxar, teve uma pessoa que falou que estava encantada com as histórias e com a pesquisa, não sei se ela continua aí. Quando abriu, eu não consegui identificar quem era. Se quiser falar um pouquinho sobre o que encantou, como é que recebeu isso, acho que é legal. Estou por aqui. Foi muito incrível, assim, porque não foi só sobre a história do Luiz Gama, mas foi sobre o processo de escrita, né? E eu confesso que eu fiquei bem impressionado quando teve
sincero, assim, de falar, tipo, ai, fiquei um tempo com um bloqueio criativo e tal, e eu pensei, tipo, caramba, é isso, pessoas, né, essas coisas acontecem. Às vezes a gente só vê o livro pronto e fica, tipo, olha só. E é, não, tipo, um processo de imersão muito grande, eu achei incrível, sei lá, saber, por exemplo, sobre os sons e, e como é interessante, porque mesmo pensando em um livro, né, que a priori é uma coisa escrita e tal, tipo, esses outros sentidos estão ali. E, enfim, saber da história, do processo que foi, resgatar essa história com todo esse processo de invisibilidade, né, que o racismo promove dentro dessas várias histórias pessoais e histórias de coletivos, tal. É, mas, enfim, acho que estou muito, muito feliz em poder ouvir tudo isso e ansioso, já quero fazer meu pedido do livro, assim, achei bem bacana. Realmente, só depois, só agora, há pouco tempo atrás, eu fui estudar um pouco de psicologia da escrita, né? Mas quando eu tive esse bloqueio, eu me senti bastante culpado. A gente acha que a gente vai produzir de maneira linear, límpida, e vai ser um fluxo constante, né? Na verdade, a escrita, ela são pacotes, né? São pacotes quânticos de criação. Vai nascendo e você vai colocando os tijolos e depois você vem, destrói, reconstrói para fazer a questão do roteiro. Tem uma coisa muito interessante em relação ao roteiro, que nós usamos a linguagem do século XXI. E algumas vezes a gente foi questionado por que a gente não usou a linguagem, o português do século XIX, né? Que é um português um pouco mais polido, usando o voz, etc. E a gente disse que é a forma da gente alcançar o maior número possível de leitores, é você atualizar a língua, né? É óbvio que eles não usavam o português que a gente usa hoje, e o português se modifica constantemente. Então, a gente usou esse recurso de ter a língua da atualidade para realmente fazer essa leitura fluir bem, principalmente entre o pessoal mais jovem, né? E tem outra característica dentro do roteiro, é que essa história não tem balão de pensamento. Em nenhum momento existe um personagem refletindo. É ação pura e diálogos cortantes. E a gente, quando fez o roteiro, a gente queria que ele tivesse, a duração de leitura fosse a duração de um filme. Ele tivesse, no máximo, 80 minutos, 90 minutos de leitura. Que ele fosse a leitura como se fosse você estivesse vendo um filme. O desenho, ele é extremamente acadêmico, o Zuno fez um desenho extremamente acadêmico, de enquadramentos formais, justamente para dialogar com a pictografia do século XIX, e também para romper com os quadrinhos americanos, se aproximando mais dos quadrinhos europeus. E é muito interessante que a gente usa a escala de cinza, né? O Zuno fez em preto e branco e escala de cinza, né? Então, é muito interessante perceber esses nuances da história, né? E isso é muito legal. E a gente usou, dentro dos diálogos, trechos racistas e discursos racistas atuais dentro dos diálogos do século XIX. Então, aí que a gente fala que a gente trouxe a batalha ideológica para os quadrinhos, né, que era muito importante para a gente. Então, são coisas... Então, como tem muitas camadas essa história, e fica muito impressionante a quantidade de documentos que a gente tem, desde das primeiras anotações até as provas finais. Eu calculo que chega a quase 1000 páginas. Esse volume que tem 80 páginas. Agora a gente está fazendo o segundo, está fazendo as tiras, etc. Então, a pesquisa é formidável. É cansativo, né? Que você lê, relê, anota, perde, né? Mas a questão da pesquisa, essa arqueologia, ela é muito bacana, ela é muito legal. A gente não consegue mais andar pelo centro de São Paulo e ter a mesma visão, né? Até eu e o Zuno, a gente quer fazer uma comparação entre o centro de São Paulo hoje e o centro de São Paulo da época da história em quadrinhos, que é 1869, para mostrar a caminhada que a gente pode fazer. Então, o Zuno
manteve, vou dizer, o crivo, o critério de fazer as fachadas da época. Ele fez uma pesquisa histórica e ele reproduziu as fachadas das casas da época. Ele não encheu linguiça gráfica, ele não foi lá e inventou, não. Onde o Saulo passa, aquilo existiu. Então, é um registro gráfico, eu acho que um dos primeiros da São Paulo do século XIX. Meu sonho é modelar a cidade toda em 3D. Eu tenho brincado com 3D. Maluco é maluco, né? Três anos. Respeita, né? O meu sonho é modelar a cidade inteira ali, de 1869, 70. Aí vai ser bacana de referência para você. Então, é um trabalho muito importante. Quando a gente lançou Província Negra, em seguida veio a pandemia. Então, isso interrompeu uma série de processos, inclusive processos de lançamento. Nós tínhamos lançamentos já previstos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para Minas Gerais, para a Bahia. Nós íamos lançar no Panteão dos Heróis Nacionais, em Brasília. Nós já tínhamos convite, estávamos negociando com a AB de Brasília para ir para lá. A gente ia lançar em escolas de samba em São Paulo. Aí veio a pandemia, a gente enfiou a viola no saco e falou, vamos esperar. Vai durar só 2 ou 3 semanas, depois a gente volta para a vida. Infelizmente, não foi assim. Então, na época, foi um impacto muito grande. E isso, a gente quer continuar produzindo. Então, qual é o nosso desafio agora? Produzir algo que seja tão impactante quanto o primeiro volume. Né? E a gente tem aqui algumas cartas na manga, que a gente não vai revelar, que a gente acha que vai produzir um impacto semelhante, interessante. Ok? Gente, mais alguma pergunta? Acho que só para comentar também, né, nesse processo de estar ouvindo vocês, assim, que eu achei bem legal a decisão de não, enfim, de humanizar, né, de não fazer uma coisa como, assim, não sei nem que termo usar, acho que mito está tão passado hoje em dia que a gente fica meio assim, mas é bem interessante, assim, aí eu fiquei pensando também, dentre as características que você demonstrou, né, o quanto que seria interessante também, ou mesmo gostoso, acompanhar algo de afeto do Luiz, assim, de alguém que não só tá ali, né, enfim, lidando com tudo isso, mas que também tem a sua vida particular e tal. Enfim, eu quero muito ler o quadrinho. E aí já estou confabulando aqui em coisas. Mas é isso. Tá mudo, Caled. Perfeito. A gente sonha em fazer a produção e, ao mesmo tempo, em alguns momentos, as pessoas acompanharem a produção, tanto do roteiro quanto do desenho, né? Fazer uma coisa ao vivo. A gente não sabe ainda exatamente como fazer isso. Mas é impressionante as coisas que você descobre quando você faz essa pesquisa, né? A questão do apagar o personagem de história, é uma coisa absurda, né? Eu acho que aí o quadrinhos ajuda a recuperar o mínimo que seja um pedacinho dessa história e trazer ela para o pessoal que está chegando, né? Para os mais jovens, principalmente, para eles poderem pesquisar e conhecer provocar o interesse pela história, e nesse caso, história com H maiúsculo, né? Esse foi o nosso objetivo, né? Divulgar a figura do Gama. Eu acho que a gente tem conseguido fazer parte desse esforço, né? Tem mais gente fazendo e tem sido incrível. Vocês podem ter certeza disso. E aí, pessoal, mais alguém? Elton, não tem mais nada.
Tranquilo? Podemos? Tem uma coisa que acho que a gente conversa muito assim, sobre essa questão da produção de quadrinhos, né? E essa história, né? Pegando aqui um gancho que o Guilherme trouxe, que é a questão dessa coisa de não ser um mito falando, né? Aquela questão que vocês tiveram ali de pensar que, poxa, quem é esse ser humano, né? Quem é essa pessoa, né? Falando. Também, eu acho que isso tem um efeito interessante de trazer uma proximidade, né? Não é uma figura histórica falando uma série de frases de efeito, né? Que, ok, as frases de efeito são fundamentais, ainda mais com uma figura monumental como Luiz Gama, né? As frases de efeito aqui, eu quero dizer, assim, seu pensamento, a sua fala, a sua vocalização. Mas eu gosto muito disso e fico sempre, isso realmente foi uma das coisas que mais me chamaram a atenção no processo todo, né? Que é essa coisa de trazer mesmo para perto, de trazer de uma forma mais próxima, né? É um cara que sente raiva, que sente dor e ao mesmo tempo essa coisa da tensão da luta, né? Do cara que ele precisa sempre traduzir essa força de quem está lutando o tempo inteiro, né? E que traduz também uma questão da própria história e da própria população negra, né? Que é essa coisa de não poder baixar a guarda totalmente, né? Não poder baixar a guarda totalmente, né? Tá sempre realmente em posição de lutar por algo, né? Embora também tenha outras camadas que eu acho que nos trouxeram como população negra até aqui, né? E tem a festa, tem o trilho, tem as perspectivas que foram sendo criadas ao longo disso. Mas isso foi uma escolha uma escolha narrativa, assim, uma escolha que eu achei muito acertada, né? O que é interessante, Elton, é que o Gama é só um aspecto da luta, ok? O Gama, ele optou em lutar no campo do adversário, né? Usando seu conhecimento jurídico para achar as lacunas dos processos e, assim, libertar os escravizados. Ele libertou mais ou menos 500 escravizados, só que ele teve uma vida profissional jurídica de mais ou menos 10 anos, que dá mais ou menos 50 libertos por ano. Na minha conta, dá mais ou menos um por semana. Então, ele tinha uma banca de advocacia que ele abriu um processo por semana, em média, né? Tem alguns processos que libertava mais de um. Isso em 10 anos. Então, ele tem uma vida muito intensa, porque ele não vive disso. Né? Ele tem que fazer a banca também para pagar os boletos dele, né? Então, ele tem anúncios lá no jornal do Estado de São Paulo, falando, olha, eu tenho aqui minha banca, quem quiser, por favor, aqui eu pego qualquer causa, né, divórcio não tinha, enfim. E ele faz isso, mas ele é um dos aspectos da luta. E há outros aspectos da luta. Então, por exemplo, você tinha, é muito interessante, você vai descobrindo essas coisas, você tem os quilombos, né? Então, aqui no Bexiga, você tinha o quilombo do Saracura, muito forte. O Jabaquara era o quilombo, mas o quilombo do Saracura e o quilombo do Jabaquara eram diferentes. O quilombo do Jabaquara recebia, vamos dizer assim, ele teve um início colocado pelos abolicionistas com algum tipo de recurso. Você tinha os antoninos, que eram um grupo de libertos que lutavam, que se infiltravam dentro de fazendas e faziam o caos na fazenda para libertar, né, os escravizados. Era praticamente
sabotagem, guerrilha, não é? Ao mesmo tempo, você tem grupos de capoeiristas que são monarquistas, que eles defendem a monarquia, que eles defendem Dom Pedro II. Inclusive, tem uma longa tradição nisso. E quando Dom Pedro II é deposto pela República, eles se oferecem para ser a resistência para restabelecer a monarquia no Brasil. Olha quantas camadas e quanto viés você tem para conhecer que a gente não conhece, que a gente não sabe. Está escondido. Você tem ali a figura icônica da Princesa Isabel para justamente fazer um dique para a gente não seguir em frente e descobrir como foi diversificada, muitas vezes violenta, partida para a ação, a resistência e a luta contra a abolição. E complexa, né, Calério? Exato. A figura de Princesa Isabel, ela meio que simplifica, né? Exato, é fácil. A história, né? É fácil. Torna a coisa fácil, tranquila e ok. Não tem conflito nesse negócio, né? Tem complexidade. É porque aí você simplifica. Nuance. E você fala, não, a princesa veio aqui hoje à tarde e assinou e todo mundo está livre. É. Você esconde toda a história da escravidão. E em São Paulo, que é muito cruel. A Estação da Liberdade, ali na estação de metrô da Liberdade, ali, quem conhece, vai andando e sai naquela escadaria e, de repente, você está ali naquela praça. Ali era uma praça para enforcar escravizados. Ok? Porque a pena de morte, ela existia no Brasil, mas ela não era aplicada para os brancos. Mas para os negros, ela era aplicada assiduamente. E ali, os negros eram enforcados. Isso em todo o século XIX. Ali, a Liberdade, tem até as igrejas, né, fantásticas que tem ali. Ali na Liberdade, se você tem um quintalzinho e você começar a quebrar, você vai encontrar um pequeno cemitério, você vai encontrar ossadas dos escravizados. Então, essas histórias, elas estão ocultas. E até hoje, eles continuam a ocultar essa história. Não interessa que essa história venha à tona com toda a sua potência. Porque essa história é potente. A história do Gama é muito potente. Eles tentam diminuir a história do Gama, misturando uma ideia de meritocracia. Vejam só como ele lutou, ele conseguiu, ele não ficou reclamando. Mas ele era um rebelde. Só que ele escolheu lutar dentro do campo do adversário, com a força intelectual que ele tinha, que era formidável. Ele é um dos melhores poetas brasileiros, mas em que manual de literatura você encontra o Gama? Em que vestibular entrou um soneto do Gama? Nenhum. É uma política deliberada de apagar. Hoje, que não, você deixa aparecer um pouco, mas você não deixa muito. Porque é uma potência, é uma história forte, e é uma história que muda a mentalidade. Então, você sabe quais são as consequências dela. É fantástica, se você começa a estudar... A gente nem chegou tem a vida dele como escrevente de polícia. Imagina a riqueza disso. Enfim, né? Tem a história com a família Prado, né? Que é fantástica. Né? Então, existem camadas e camadas. É um labirinto borgiano. Só você entra e nunca mais sai. Fora o que você tem que entender de jurisprudência, ordenações filipinas, que depois vão se transformar nas manuelinas filipinas, depois vão para a Constituição de 1824. É loucura. É loucura. E está apagado. E está apagado. O Brasil foi a maior nação escravagista
do Ocidente, e foi a última nação do Ocidente a terminar, a acabar com a escravidão. Os países em volta, 30, 40 anos antes do Brasil, já tinham acabado a escravidão. No Brasil, continua. E quando, finalmente, a princesa Isabel, a monarquia, cria coragem para assinar embaixo, ela é deposta. Dom Pedro II é um imperador muito popular. Mas ela é deposta. Então, são várias camadas, é muita coisa. E isso, né, é guardado numa gavetinha e trancado. Enfim, falei muito. Então, ninguém mais tem pergunta, ninguém mais tem colocação. Eu vou fazer uma propaganda, então, do nosso próximo curso de bolso. Tá? Já estão todos convidados aí. Se vocês puderem também depois acompanhar no site, né? Nos acompanhar no Instagram. É o Fábio Mendes, que ele é autor do livro, ele vai falar sobre o livro dele, né? Campeões da Raça, os Heróis Negros da Copa de 58. Então ele vai estar falando sobre o livro, enfim, todo o estudo que ele fez. Então, acho que é 14 do mês que vem, 14 de setembro, tá? Mas a gente vai divulgar de forma devida, enfim, mas já fica o convite aí para quem participou desse, se puder participar e também divulgar, tá bom? Bom, Khaled, Cris, né, reforço meus agradecimentos, já vou passar a palavra para vocês também encerrarem, reforço meus agradecimentos aí, tá, pela aula que foi dada hoje, enfim, por tudo que vocês falaram, por processo de criação, a importância, isso aí ficou muito nítido, a importância da pesquisa, né, porque quanto que vocês pesquisaram, você falou, né, o Cris também, quanta produção que vocês tiveram que fazer para depois ir enxugando e chegar nesse conteúdo, né? Então, essa parte que vocês ressaltaram da pesquisa é fundamental, tá bom? Então é isso, pessoal, eu agradeço e passo a palavra aí, Khaled, Cris, para vocês encerrarem, o Elton, e a gente termina. Bom, eu agradeço o convite, né? O problema de falar do Gama é que a gente começa e não para mais, né? A gente podia ficar aqui mais 2, 3 dias, era só trazer cerveja e a gente continuar. Eu gosto de uma frase do Jonathan Demme, que era um diretor dos anos 90 muito famoso, ele terminava todos os filmes dele, todos. Ele é americano, os filmes falados em inglês, mas ele terminava com uma frase em português. E a frase é: a luta continua. E o Província Negra, ele termina com essa frase, né? A luta continua. Então, eu acho que os quadrinhos, eles devem ser engajados na medida do possível, e se possível, sempre na medida que deve ser engajado, porque a gente faz parte de um debate. Então, o importante para a gente foi entrar nesse debate, né? E eu espero que cada vez mais a figura do Luiz Gama ela seja divulgada e que a gente tenha, né, esse carinho por ele. É impressionante, né? Ele está enterrado aqui no cemitério da Consolação. Ano passado teve um evento à noite no cemitério, eu fui, o pessoal se reúne para fazer uma homenagem a ele e eu me perdi sozinho no cemitério. Aí eu perguntei para um rapaz lá, espero que fosse alguém vivo, ele me falou: vira à direita no túmulo da Marquesa de Santos que você chega lá. Aí você tem o túmulo da Marquesa de Santos. Você tem o túmulo do Gama. É uma lápide simples, com o nome dele e a data que ele nasceu e morreu. Na simplicidade da vida dele, ele conseguiu fazer coisas incríveis porque tinha um ideal. A luta para ele nunca terminou. Por isso que eu coloquei ali
a poesia do Brecht. Ele foi imprescindível, continua sendo, e quadrinhos é fantástico, é muito bom fazer, e a gente vai continuar fazendo sempre. Obrigado pela oportunidade. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai estar falando do volume 2. Bom, muito grato aí a minha participação surpresa. Para mim também foi uma delícia de ouvir o Khaled falar, é sempre bacana e essa é uma história muito envolvente, né? Eu sou muito grato ao Khaled de ter me apresentado o Luiz Gama lá em 16 e de ter o privilégio de contar mais uma história, né, com ele. A gente já passou das 2.000 páginas de quadrinhos, a gente fazia quadrinhos da revista Recreio e tal. E é uma história que, justamente por ser potente, ela rende muito. E como o Caleb estava falando, fica claro, né, que a gente tem muita história para contar. E a gente pode, e é a nossa intenção, contar a história também, mas usando a ficção, criando uma outra história, uma outra camada ali, tentando ser mais palpável, né? Tentando... E os quadrinhos têm essa função muito forte, né? Uma forma de comunicação muito direta e que permite, né, essa brincadeira. Então, muito grato pelo convite, por estar aqui participando, falando um pouco da obra que a gente curte muito e aí, como o Caleb diz, depois que você entrou nela, você não sai mais. Então, terão vários volumes. Inicialmente eu brincava que eram 3 volumes, mas como toda boa trilogia, seriam 4. Porque no 4º volume a gente ia trazer a história da mãe dele, né, da Luísa Marim, que é outra pessoa que deve ter sido maravilhosa, né? E tem essa, né? Eu acho que teve um momento que o Elton comentou algo que me veio muito forte na cabeça, que acho que também um pouco da graça do nosso Gama é porque tanto eu quanto o Khaled, a sensação é que a gente queria muito ser amigo dele. Eu queria muito sentar tomar uma cerveja com o Gama. Teria sido maravilhoso conhecer essa pessoa, né? Então, tenho uma vontade de tocar ele ali, mas muito grato pelo convite aqui. Nosso problema não é falar, nosso problema é parar de falar. Né? Elton, para terminar. Eu quero, de novo, agradecer, né? Primeiro, agradecer a presença de todos vocês, né? E agradecer Khaled, Zulu, por terem topado esse convite, né? E convidar todo mundo a seguir acompanhando a nossa história, a história do Dacor. Eu acho que a gente tem feito muitas coisas nesse 1 ano e meio, e a gente tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa para avançar ainda, né? Tem muita ideia, tem muita luta a ser feita, tem muita coisa para virar, tem muita coisa para ser transformada, né? E uma coisa que eu sempre digo é todo passo, né? Toda ação, todo ato, tudo ator, como esse encontro aqui, né? É mais uma camada de realização, né? É mais um estar no mundo, é mais uma atuação no mundo que se coloca e que se faz para esse enfrentamento do racismo, né? Então, e toda essa luta, ela vale muito. Então, meu agradecimento total, né, a isso tudo, por vocês terem criado uma obra, né, que coloca tanta coisa em perspectiva, né? Que eu acho que é uma obra que, de alguma forma, né, Alexandre, ela também ela, ela marca muito uma coisa que no Da Cor a gente trata bastante, né? Que é a necessidade da gente encarar o passado, entender o passado, reconhecer esse passado, né? Não fugirmos desse passado, agirmos no presente e projetarmos futuros que sejam futuros outros, né? De mais equidade, de mais transformação, de mudança, e, e é isso, né? Então, uma obra que dialoga nessa direção, nessa perspectiva, né? E feita por uma pessoa que eu considero um dos meus irmãos na terra, na vida e para sempre. Então,
prazer imenso esses encontros acontecerem e que possam acontecer mais. E eu convido vocês a estarem conosco para sempre nessa história, porque cada um de vocês é importante nisso tudo. Então, obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo, irmão. Obrigado. Então, valeu, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem bem e até a próxima vez. A gente vai se ver em breve. Valeu, pessoal. Obrigado, tudo de bom. Valeu. Até mais. Boa noite, obrigado. Boa noite. Até.